galerinha, tô de volta! Essa semana eu vim com uma proposta nova, uma proposta diferente. Porque muitas pessoas às vezes perguntam: será, professor de arte é artista? Tem que saber pintar? Tem que saber desenhar? Eu digo para você o seguinte, gente. Eu sou músico, eu sou formado em música, né? Formei pela Universidade de Brasília, toco vários instrumentos, sou autodidata, toco de ouvido. Mas a questão é, eu sei desenhar? Eu digo para você o seguinte, às vezes eu tento fazer alguns trabalhos artísticos, sabe? Até porque nessa minha profissão de professor de arte, eu preciso às vezes estar familiarizado com alguns métodos, com algumas técnicas, para poder até ensinar para alguns alunos, né? Passar para o aluno algum conhecimento. Então nesse meio tempo eu ainda tento, eu me arrisco em alguns trabalhos artísticos, eu me arrisco em alguns desenhos e algumas pinturas. Então hoje aqui eu vim mostrar para vocês alguns trabalhos que eu executei, que eu faço em casa, né, testando algumas técnicas para poder aplicar em sala de aula. Essa primeira imagem são olhos, né? Eu gosto de falar que os olhos são a janela da alma, né? Pelo olhar a gente consegue às vezes fazer uma leitura da pessoa, saber se ela está triste, se ela está feliz. Os olhos eles dizem muito a respeito de uma pessoa. Então eu quis, esse desenho eu fiz quando eu estava praticando um pouco de desenho realista, né? Porque eu sempre tive para mim aquela coisa de, será que eu sei desenhar, eu sei fazer algum desenho? Então eu me arrisquei aí a pegar umas videoaulas, a tentar reproduzir aí alguns olhos, esse efeito de sombra, né? O próprio aí reflexo dos olhos, como você pode ver aí nessa imagem. Então eu até consegui fazer alguma coisa nos meus desenhos. Nessa segunda imagem eu tentei abordar um desenho em perspectiva. Eu já fiz um curso de desenho mecânico, então eu tenho essa noção um pouco de desenho em perspectiva, 45 graus. E eu tentei reproduzir aí nesse desenho uma paisagem, né, uma paisagem urbana, uma esquina de uma cidade qualquer, alguns prédios, fazendo uso da tinta guache, que é um jeito novo para mim, né, para eu usar, porque eu nunca trabalhei com tinta, nunca mexi com tinta, nunca desenvolvi nada com tinta. Então para mim foi a primeira vez que eu tive contato com essa questão da tinta guache, de usar a tinta guache em algum desenho, algum trabalho. Nesse outro desenho, eu quis testar um pouco da interseção das formas. Você pode notar que quando as formas elas se encontram, elas se misturam. Isso causa um certo abstracionismo. E eu gosto um pouco dessa questão do abstrato. E eu quis experimentar um pouco das cores aí misturadas, né? Eu fiz esse desenho com lápis de cor e eu quis usar apenas 4 cores para exemplificar esse desenho, que é o verde na forma quadrada, o laranja nas formas redondas, o cinza nas formas triangulares e o azul, que é o próprio fundo da imagem. Então quando essas imagens incidem, né, tem interseção entre si, as cores meio que se misturam, algumas somem, ficam transparentes. Eu quis causar propositalmente esse abstracionismo. Isso é uma ótima atividade para se fazer em sala de aula com crianças, né? Praticar essa questão da mistura das formas, o colorido, como elas vão colorir, usar as cores nas formas que se intercedem. Esse outro desenho eu quis simplesmente desenhar através das ondas. Como eu já disse, eu sou músico, então eu gosto muito dessa questão de ondas sonoras, do uso das ondas como uma harmonia perfeita. Então eu quis desenhar essa paisagem por meio de ondas. Então eu criei aí um rio meio caudaloso, até parecendo uma forma de um dragão, por causa das cores vermelho e amarelo nas bordas desse rio. Eu quis fazer aí a margem, né, desse rio com uma areia bem branca, simulando uma areia clara, uma parte onde tem as palmeiras aí contrastando com uma cor amarela. Essa coisa de você começar a pintar e no meio do desenho você começar a criar coisas diferentes. Essa foi mais uma experiência com tinta guache. Eu digo que eu tenho um pouco de dificuldade em trabalhar com tinta, trabalhar com pincel, né? Eu admiro quem pinta essas obras maravilhosas, né? Do impressionismo, do realismo, o barroco, o neoclássico. São pintores com uma sensibilidade muito aguçada. Eu fico assim admirado. E eu acredito até que no dia que eu for ao Museu do Louvre, né? Que é uma coisa que ainda vai acontecer, eu acho que eu vou chorar. Acho que eu vou chorar porque é uma coisa muito fantástica. A pintura é um mistério, é uma coisa muito linda. A pessoa expressar o seu sentimento através da pintura. Acho isso fabuloso.
Nesses próximos desenhos dessa sequência, o que acontece? Eu gosto muito de pegar com os alunos, né, principalmente alunos pequenos. Eu acho que é uma boa atividade para se praticar, é a questão de rabiscos de crianças. Eu pedi meus filhos em casa, olha, rabisca, faz uns rabiscos nas folhas, nas páginas, que o papai vai pintar. E dos rabiscos que eles foram criando, apareceram essas imagens. Eu fui criando texturas, testando cores, formas. Nesse em especial, formou-se meio que um rosto, mais ao meio aí da imagem. Mas não posso dizer que realmente é um rosto, né? É a sensação que causa ao você pintar os rabiscos, ao você começar a preencher com as cores. Isso você vai tendo a sensibilidade de ir encontrando pontos. Olha, aqui eu poderia pintar da mesma cor para formar meio que um olho, um rosto. Então vai meio que dar sensibilidade na hora que você está colorindo. Mas a intenção não é formar o rosto em si. Vocês podem observar essa próxima imagem. Foram alguns rabiscos e eu fui colorindo, eu fui pintando com tinta guache, e à medida que eu fui pintando, foram surgindo vários rostos de cachorros. Isso, cachorros. Eu achei muito interessante que esse desenho específico foi feito pelo meu filho. Esses rabiscos eu pedi ele para ir rabiscando, ele foi passando lápis e passando. Uma coisa peculiar a respeito dele é que o meu filho ele tem pavor de cachorro. Ele tem muito medo de cachorro, ele não chega perto de um cachorro. E os rabiscos deles, à medida que eu fui pintando, que eu fui colorindo, foi fazendo formas de cachorros. Vários rostos, né? A gente pode ver um rosto mais coloridinho embaixo, um rosto de um dálmata, vários rostos simulando até algumas raças de cachorros. Eu achei muito interessante, achei muito legal. Isso pode até ir para o lado da psicanálise, né? Uma criança que tem medo de cachorro, pavor de cachorro, fazer rabiscos onde eu vou pintando e vai formando-se rostos do cachorro, né? Acho muito legal, faz parte dessa atividade bacana desenvolvida com criança. Nessa outra imagem, que eu gosto de chamar ela de voltas em torno de si mesmo, justamente foi nessa que eu testei os meus lápis de cores metálicas, neon e cor pastel. Uma caixinha de lápis de cor da Faber-Castell que eu comprei, eu achei muito bacana, porque é difícil a gente encontrar cores metálicas, cores diferentes, né? A gente sempre encontra aquelas cores normais que a gente vê nas caixinhas. Então essa caixinha de lápis de cor, ela veio com essas cores diferentes, eu quis experimentá-las. Então eu fiz meio que esse labirinto aí, fui pintando, mesclando as cores. Esse outro desenho aí, gente, quem não conhece, né, o famoso Goku. Sou fã de Goku, sou fã de Dragon Ball. Meu filho adora e eu quis pintar o rosto do Goku para ele. Como eu já disse, eu não sou pintor, eu não sei desenhar. Eu sou muito bom em observar. Então eu sento na frente de algum desenho e reproduzo fielmente aquele desenho. Com esse desenho não foi diferente. Eu fui olhando, fui reproduzindo, pintei, fiz com tinta guache. Uma reprodução aí quase perfeita do herói, né, do herói de Dragon Ball. Esse outro desenho eu quis arriscar alguns rabiscos no grafite. Sentado no sofá, eu olhei para meu filho estava dormindo. Então eu tentei observá-lo ali deitado e desenhei o próprio dormindo. Então eu tentei, né, fazer muito próximo do real ali, porque eu não tenho essa técnica toda. Mas eu acho que ficou interessante, peguei ele dormindo. Reprodução de cabelo é muito difícil, mas eu consegui aí até que fazer um bom desenho dele. Tem um detalhe do pijama dele aí, né, da mão no cabelo. Ele estava deitado justamente nessa posição e eu sentado ao lado, com a prancheta e o lápis na mão, falei assim, vou desenhar e vou ver o que sai. Saiu isso. Esse desenho. Esse foi o desenho que eu criei. Esse eu não copiei de lugar nenhum. Comecei a desenhar e fui criei essa paisagem aí. Eu acho que até merece levar um colorido, ganhar um vermelho e preto aí, representando o meu Mengão. Mas enfim, tenho muito orgulho desse desenho, porque esse desenho eu tirei da minha cabeça. Esse desenho foi da minha cabeça, eu não copiei, não foi desenho de observação, foi desenho de memorização mesmo. E eu fiquei muito feliz que eu vi que eu consigo criar. Mas é meio limitado essa questão da minha criação, né? Eu começo a criar, eu não posso muito trabalhar com o rosto não, eu tenho dificuldade em criar rosto. Eu posso ver o rosto, mas e copiar um rosto, agora criar rosto é muito difícil. Embora essa imagem aí tenha rostos mais afastados, né? Mas essa questão da perspectiva que eu usei foi muito bacana, a bola, os prédios ao fundo, a barreira dos jogadores. Então assim, fiquei muito feliz com o resultado dessa imagem aí. É isso aí, galera, o vídeo dessa semana foi diferente. Eu quis mostrar um pouco do que eu faço em casa, das coisas artísticas que eu reproduzo.
Se você está passando aqui pela primeira vez, assista aos outros vídeos do meu canal que falam sobre arte rupestre, pop art, o rock and roll. Assista também as minhas paródias. Se você curte, se você acha bacana, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like. O seu like, gente, é o combustível para esses vídeos estarem funcionando. Eu preciso desses likes, eu preciso da sua inscrição. Então, e compartilhe, gente, compartilhe. Tem uma página no Facebook também, chamada Falando Sobre Arte. Lá eu posto, né, fotos de trabalhos artísticos. Mas enfim, gente, é isso aí. Eu estou muito feliz porque nós estamos aí quase alcançando os 400 inscritos. Para mim está sendo muito importante esses 400 inscritos, né? Tá chegando aí. Quando chegar a 500 inscritos vou gravar uma música minha, autoral. Então é isso aí, galera. Obrigado, força e até semana que vem.